graça e paz. Você que está aí ligado conosco, essa transmissão ao vivo, mais esse culto de adoração ao Senhor e de meditação na palavra. Gostaria de iniciar esse momento de meditação na palavra, orando ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos onde você está, dobre o seu coração diante do Senhor nesse momento. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, te agradecendo, te louvando, porque o Senhor é a causa de nós estarmos aqui. O Senhor é a causa de nós estarmos nesse momento cultuando, adorando, tendo o privilégio de estar diante do Senhor, porque por causa do Teu sacrifício na cruz, do Teu esforço, do Teu empenho, Jesus, do Teu sangue, do Teu suor, Suas lágrimas, Teu suor de sangue, é por tudo isso, Senhor, que nós estamos aqui, porque o Senhor lutou, batalhou por nós, o Senhor não desistiu de nós. Nós te agradecemos, toda a glória, toda a honra, Senhor, toda a adoração seja concedida a Ti, Senhor, todo louvor devido a Ti. Nós te louvamos, te glorificamos, Senhor Jesus. Pai, nós também, Senhor, nos rendemos diante do Senhor. Obrigado pela vida do Teu Filho, que o Senhor entregou por nós, que o Senhor, ó Deus, colocou sobre Ele toda a nossa culpa para que nós pudéssemos ser perdoados, redimidos, e novamente termos acesso à Tua presença. Pai, nós somos gratos a Ti. Nos ajuda a compreender cada vez mais, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que possamos nos posicionar de uma maneira digna, Senhor, digna do que o Senhor fez, de uma maneira, Deus, que corresponda de fato ao Teu sacrifício, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que nessa hora a Tua palavra seja uma espada poderosa. Todo espírito que tenta roubar a semente da Tua palavra, seja agora queimado, seja agora expulso, anulado, na vida de cada pessoa que vai ouvir essa ministração, que está vendo agora ou que verá depois. Em nome de Jesus, declaramos, Espírito Santo, a Tua ação poderosa e livre nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje, mais essa rede de jovens, estamos aí muito alegres com o Senhor, pelo privilégio que nós temos, estamos aqui, juntamente com os irmãos, no mesmo Espírito, para adorarmos o Senhor e ouvirmos a Sua palavra. Amém? Você que está com a sua Bíblia, abra por favor lá em Mateus, capítulo de número 11, começando o versículo 28 em diante. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. O tema dessa ministração de hoje é quebrantamento e humildade. Amém? Nós vínhamos falando, uma série de ministrações na rede de jovens a respeito das chaves espirituais ou práticas espirituais, Hoje nós não vamos falar especificamente sobre alguma prática espiritual, embora nós vamos tocar na questão do relacionamento com Deus, que é indispensável, mas hoje nós não vamos dar sequência. Nesse sábado vamos trazer uma palavra, outro tipo de palavra, que não tem muito a ver com a série que nós vimos falando, amém? Deus colocou essa palavra no nosso coração e eu creio no meu espírito que vai ser tremendo nós compartilharmos juntos, amém? Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, o tema é quebrantamento e humildade. Se você abriu, vamos ler. O próprio Senhor Jesus dizendo, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos
creio eu que estão entre aí um dos mais conhecidos da Bíblia, né? Talvez está entre aí os, sei lá, 30, 40 textos que são mais conhecidos na Bíblia, né? Tem até músicas, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas é tremendo quando nós olhamos para a palavra, quando nós, principalmente as palavras de Jesus, onde a gente pode entender alguns princípios. Quando você anda com o Senhor, quando você vai aprendendo que é a sabedoria de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é quem dá a sabedoria, da sua boca vem o entendimento, você consegue começar a discernir que algumas coisas caminham juntas, né? Então, há princípios e consequências. A palavra de Deus, ela vai nos orientando, né? O próprio salmista diz que ela é como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Sempre a palavra de Deus, ela vai te apontar uma condição e te mostrar também a consequência, né? Então, quando você observa um princípio na palavra de Deus, por exemplo, Salmo 23, né? Ela fala de uma condição e uma consequência. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então aqui você tem uma condição, o Senhor é o meu pastor. Se essa condição está estabelecida, nada vai te faltar, né? O problema é quando nós buscamos o resultado sem compreender a condição que a palavra nos dá. E aí nós corremos em muitos erros, né? Ou pessoas frustrando, ou pessoas com aquela visão triunfalista, pessoa buscando somente o resultado, correndo atrás da bênção, mas não entende um princípio que há por trás de toda promessa ou de todo benefício que o Evangelho nos traz, irmãos. Tem uma condição, né, que nós precisamos nos estabelecer. E aqui nesse trecho não é diferente. Jesus começa ali convidando assim, é um convite do Senhor, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então veja bem, há um convite da parte do Senhor Jesus para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Em outras versões, a palavra sobrecarregados é substituída pela palavra oprimidos. Os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, veja bem, esse é um convite do Senhor. Agora, olha a pergunta, quem são os cansados e os sobrecarregados? Como que uma pessoa chega a essa condição onde ela está cansada e sobrecarregada? Obviamente, irmãos, aqui não está falando de uma condição física, não está falando daquela pessoa que acabou de capinar um lote, está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, ou aquela pessoa que acabou de jogar a bola, ou aquela pessoa que deu 10 voltas lá no lago correndo, ou você que está cansado, a mim não está falando aqui do aspecto físico, amém? Mas trata-se do aspecto interior, emocional e espiritual. Então o convite de Jesus é para quem chegou no estado, quem está no estado de cansaço, de opressão. Eu não estou falando de opressão maligna aqui especificamente, mas uma pressão, a pressão da vida, o cansaço, a fadiga, a sobrecarga. Nós poderíamos listar aqui, irmãos, vários motivos ou várias razões pelas quais uma pessoa ela fica sobrecarregada, né? Talvez você possa pensar a correria do dia a dia, o ativismo e tal. Sim, isso tudo gera não somente um cansaço físico, mas também um cansaço mental, uma fadiga. Mas esse tipo de cansaço aqui, irmãos, ele é muito mais do que um cansaço mental, do que um cansaço físico, porque quando você está cansado fisicamente, você tendo uma boa noite de sono, né? Você recupera ali, o seu corpo é programado para isso, para recuperar ali a energia que você gastou naquele exercício. Mentalmente também é assim, né? Para a nossa saúde mental, uma boa noite de sono é importantíssima para você, né, não ficar sobrecarregado na sua mente. Mas o cansaço do espírito, irmãos, a sobrecarga do espírito, só tem uma pessoa que pode aliviar. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Então, o que pode gerar o cansaço e a sobrecarga na vida de uma pessoa? Dentre várias coisas, irmãos, nós poderíamos listar, eu creio, você vai entender por que eu vou falar essa palavra, você vai ver que o contexto e o que Jesus fala, você vai ver que há uma ligação.
Uma das coisas, irmãos, que mais gera cansaço na vida do ser humano, fadiga, frustração, sobrecarga e opressão, é uma vida orgulhosa, é uma vida ensoberbecida, é uma vida de prepotência, uma vida de presunção. Eu escrevi algo aqui, orgulho, né? Se você buscar no dicionário, o que é o orgulho? Não estou falando, às vezes aquele pai, nossa, eu tenho orgulho de você, meu filho. Não estou falando nesse sentido, estou falando de um orgulho pessoal. Orgulho, irmãos, o significado é excesso de amor próprio. Não está falando que você não tem que ter amor próprio, excesso de amor próprio. Arrogância, atitude prepotente, presunção, altivez. Ou seja, o orgulho nos leva, olha aqui o que está escrito, uma frase aqui, ó. O orgulho nos leva a nos esforçar para corresponder à expectativa do homem e não de Deus. Então, quando você olha para você mesmo, até mesmo você que está me ouvindo, você é jovem, adolescente, outros são adultos, e muitas pessoas que às vezes vão ouvir essa palavra depois. Há tantas coisas, irmãos, que são problema na nossa vida, que tem a raiz no orgulho. Sabe, até mesmo a questão da depressão. A gente pensa que a depressão é o contrário, né? Uma pessoa que não tem orgulho. Não. Quando você olha, por exemplo, por que uma pessoa fica deprimida? Porque ela queria ser como fulano e não é. Porque ela queria corresponder a uma expectativa que a sociedade exige, ela não conseguiu. Isso gerou nela uma frustração, isso gerou nela uma decepção, e ela entrou num sentimento profundo de tristeza. Quando você começa a avaliar, você vai vendo que o orgulho, irmãos, ele é a raiz de muitas coisas ruins na vida de uma pessoa. Né? Por exemplo, eu me lembro da minha adolescência na escola, cara, como que era difícil. Eu muito magro, né? Pessoa extremamente magra, pensava assim, cara, como eu sofri, irmãos, na minha alma, como eu era complexado. Eu olhava para mim mesmo, aquela magreza, meu Deus do céu, e não, assim, sabe, não tinha cristão que nada me fazia engordar, aí eu ficava, sabe, às vezes, muitas vezes, não em depressão, como é a doença, mas muitas vezes deprimido, muitas vezes sim, aí as críticas, né, os apelidos na escola, estou falando de coisa comum aqui, que todo mundo já passou, vem os apelidos, vem as brincadeiras e tal. Uma vez até um pastor na igreja, que veio ministrar uma vez, não me lembro quem agora, ele até chateado, às vezes aquela pessoa que é mais gordinha, sabe, as críticas, os apelidos, aquela pessoa fica, né, sofre com aquilo. Cabelo, irmãos, quantas pessoas, eu olhava, às vezes um ou outro colega meu que tinha aquele cabelo liso e tal, mais parecido com os caras, com os filmes, né, e eu com esse cabelo enrolado, meu Deus do céu, como que isso gerava tristeza. Quando você vai ver, essa tristeza, ela tinha uma raiz do orgulho, porque havia um desejo no coração, não, eu tenho que ser como fulano, eu tenho que parecer como ciclano, eu tenho que ter uma aparência assim. Não é errado você cuidar da aparência, veja bem, não é errado você, né, procurar melhorar, é bênção demais você andar bem arrumado, isso tudo é de Deus. Agora o problema é quando você se deprime porque você não conseguiu alcançar um padrão que não é exigido por Deus, um padrão de aparência, um padrão talvez de poder aquisitivo, um padrão de inteligência, onde você fica frustrado porque você não conseguiu atingir a expectativa das pessoas. E isso, a raiz é o orgulho. Por isso que as pessoas estão sobrecarregadas, irmãos, porque o orgulho nos leva a nos esforçar para tentar corresponder às expectativas do homem, não às expectativas de Deus. Por isso que há uma sobrecarga, por isso que vem uma opressão. Hoje a pessoa ela quer estar naquele nível de destaque, né? Quer seja nos grandes centros sociais, quer seja nos pequenos, na escola, no trabalho, onde é que seja, sempre às vezes há um desejo no nosso coração
de estar em evidência, de mostrar que dá conta, de provar para as pessoas que nós somos bons. Tudo isso, irmãos, é orgulho. Tudo isso tem a raiz ali numa soberba, porque nós não aceitamos. Eu não consigo aceitar que meu cabelo é assim, não consigo aceitar que a minha genética é isso, não consigo, né? Então, é algo terrível. E olha só que interessante aqui, quando eu tento ser, o orgulho é quando eu tento ser mais do que eu sou, humanamente falando. Quando eu tento, assim, por mim mesmo, fazer algo que está além de quem eu sou. Quando eu tento ser uma pessoa para mostrar algo para alguém. Ou seja, eu não estou em paz, eu estou lutando, eu estou preocupado para provar as coisas, eu estou, sabe? Não, irmãos. Orgulho, grava isso no seu coração. Uma vida de orgulho, coração orgulhoso, é sinônimo de um coração angustiado. Isso é um princípio. Lembra quando eu falei que algumas coisas estão interligadas, estão associadas? Coração orgulhoso é um coração angustiado, não tenha dúvida. Coração soberbo é um coração aflito, um coração sobrecarregado, porque ele não fica em paz, ele sempre está tentando ser melhor. Eu não estou falando que você não tem que melhorar, não é nesse sentido, mas existe uma insatisfação, um tipo de insatisfação que ela é benéfica, quando você fala assim, não, eu quero crescer em Deus, quero melhorar, quero, sabe, desenvolver, isso é bênção. O problema é quando aquela pessoa, ela sempre quer ser melhor do que as outras, ela sempre quer estar por cima, ou ela nunca aceita ficar para trás, enquanto que às vezes o reino de Deus fala, os últimos serão os primeiros. Não, ela quer chegar, né? Eu lembro de um amigo meu, e é engraçado, quando a pessoa ela tem essa dificuldade, você observa que às vezes há uma deficiência na alma. Tudo que a gente ia conversar com esse amigo meu, uma pessoa que era aqui da igreja alguns anos atrás, tudo dele era melhor. Não, porque eu tenho um negócio lá em casa que não, você tem que ver o que eu fiz e tal. Você vê que há um empenho da pessoa, um trabalho, um labor ali não, porque eu sou tal, porque não sei o que, para provar alguma coisa. Essa pessoa vive uma vida, sabe, preocupada, angustiada, ela nunca descansa. E interessante, irmãos, que o diabo, como nosso acusador, ele é aquele que mais tenta gerar isso no coração do ser humano. O diabo, ele lucra quando o orgulho toma conta do seu coração. Ele lucra com isso. Ele inclusive, ele tenta produzir isso o tempo todo. Veja bem, 3 exemplos na Bíblia, 1 lá em Gênesis, 2 na vida de Jesus. Quando o diabo, veja bem como que o inimigo trabalha. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus havia dado uma ordem, falou, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, de toda árvore vocês podem comer, inclusive da árvore da vida, mas dessa aqui vocês não podem comer. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 3, que a serpente, a mais sagaz de todos os animais, entrou ali e questionou a ordem de Deus, falou, Deus falou que vocês não podem comer, ela falou, não pode, podemos comer de todas as árvores, mas dessa não. Não é que, é porque se vocês comerem, né, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja bem, irmãos, olha como é que o diabo ele conseguiu ter êxito ali no jardim. Não foi trazendo primariamente uma palavra de crítica, uma palavra de condenação, uma palavra de menosprezo. Ele não chegou ali criticando Eva, não chegou ali, sabe? Não, pelo contrário, ele chegou produzindo um sentimento no coração de Eva, que foi o que aconteceu, porque ela olhou para o fruto, né? E ela olhou para o fruto e viu que era bom para se comer, 3 coisas, bom para se comer, agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Lembra entendimento do bem e do mal? Lembra da concupiscência da carne, bom para se comer, concupiscência dos olhos, ela viu que era agradável aos olhos, soberba da vida, bom para dar entendimento do conhecimento do bem e do mal.
Ela pegou, comeu e deu ao seu marido. E eles pecaram, caíram, perceberam que estavam nus, e você já sabe o resto da história. Mas a questão aqui é o seguinte: o diabo ele conseguiu, trazendo um diálogo, uma conversa, um discurso aparentemente positivo, irmãos, exaltando, trazendo exaltação. Chegou para Eva e falou assim: porque quando vocês comerem, vocês vão ser como Deus, aí vocês vão saber o que é ser conhecedor, tal. Isso despertou no coração de Eva o desejo de ser conhecedor do bem e do mal, como Deus era. Viu o fruto, caiu na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É tudo o que há no mundo, que diz a palavra de Deus. Esse veja bem, nesse o inimigo ele teve êxito, ele conseguiu vencer. Outro exemplo, quando Jesus é tentado no deserto. Jesus estava ali 40 dias, irmão, jejuando. Aos fins dos 40 dias ele teve fome, né, como diz a Bíblia. Chegou o tentador. Inclusive o propósito de Jesus estar ali no deserto era justamente para ser tentado pelo diabo. Foi um acaso. O diabo não apareceu ali, estava fora da programação, não. Quando Jesus foi para o deserto, a palavra de Deus diz: o Espírito foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí, quando o diabo chega, o diabo ele já sabia que aquele era o Messias, filho de Deus, porque ele tinha sido batizado no Rio Jordão, uma pomba desceu do céu, o Espírito Santo desceu como forma de uma pomba, né? E ali ouve-se uma voz, todo mundo ouviu, se tornou público o ministério de Jesus e a identidade de Jesus se tornou pública. Eis o meu filho amado em quem me compraz. Então, quando Jesus foi para o deserto, o diabo já sabia que ele era o filho de Deus, né? Quando o diabo chega para tentar Jesus, qual é a intenção do diabo? Nós sabemos, ele veio para roubar, matar e destruir. Com certeza, o objetivo do diabo era fazer com que Jesus se desviasse do propósito e da missão pela qual ele veio à terra. O diabo não é bobo, irmãos, ele sabia, né? O diabo é um ser que foi criado há não sei quanto tempo atrás, de eternidades passadas. Ele sabe, em termos de princípios, de leis espirituais, ele não é bobo nesse sentido. E aí ele chegou e começou a trazer propostas para o Senhor. Primeiro, você transforma essas pedras em pães, está com fome. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, levou ele no pináculo do templo: não, pula daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guarda, e não deixarás tropeçar em pedra alguma. Tipo assim, Jesus pulando ali no pináculo, ali, queda livre, os anjos amparando ele ali, todo mundo: esse é o Filho de Deus. Terceiro, levou ele no monte alto e ofereceu toda a glória e os reinos do mundo. Tudo isso se prostrado me adorais. Perceba que nas três propostas principais do diabo: concupiscência da carne, o pão para comer; concupiscência dos olhos, né, que era ser visto pelas pessoas, ali reconhecido como Messias diante, era o pináculo do templo; e soberba da vida, ter a glória e os reinos do mundo. Lá atrás Adão pecou, Adão e Eva pecaram nesses três níveis. Jesus agora, ele venceu nos três níveis. Lá o diabo conseguiu êxito, aqui ele caiu do cavalo, porque Jesus, né, sabia das coisas, Jesus estava no Espírito. Mas percebe, o ponto aqui é que o que o diabo tenta fazer? Sempre gerar um sentimento aparentemente, né, positivo. O diabo não chegou ali desanimando Jesus, o diabo não chegou ali dando uma palavra: porque você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai conseguir pagar o preço do pecado da humanidade. Não, irmãos, o diabo não chegou com esse tipo de proposta. Entenda a sutileza do negócio. O diabo chegou com a proposta só assim, aparentemente benéfica. Terceiro exemplo, quando Jesus começa a divulgar aos discípulos que ele seria preso, castigado e morto. Pedro, chamando à parte, falou: não, Senhor. Começou a reprovar Jesus: tem misericórdia de ti, nada disso te acontecerá. Irmãos, Pedro não ficou endemoniado, Pedro não estava possesso. Ali Pedro, como um discípulo de Jesus, mesmo que ainda não nascido de novo, havia uma preocupação com o seu mestre, né? Havia sim
Pedro ficou aí, não, Senhor, o que é isso e tal? Mas veja bem, o diabo se aproveitou dessa situação e, usando as palavras de Pedro, tentou mais uma vez desviar Jesus do propósito. Porque naquele momento a resposta de Jesus comprova isso. Você vê que Jesus não fala, não, Pedro, não precisa se preocupar não, que está escrito que eu vou ter que... Não, Jesus não falou isso. Jesus, arreda Satanás. Jesus não falou, sai para lá, Pedro, arreda Satanás, porque não és para mim pedra de tropeço, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus na hora discerniu que era o diabo tentando gerar um sentimento de autoproteção, um sentimento de autoconservação no coração de Jesus. Se Jesus se deixa convencer ali pelo que Pedro estava colocando e o diabo se aproveitando, eu falei, realmente, cara, eu não mereço não, está errado, eu não vou, né? Pedro não sabia, e o diabo entrou e aproveitou. Então veja bem, sempre o diabo tentou gerar isso no coração do ser humano, e é algo que ele sempre vai tentar gerar no nosso coração. Uma vez eu ouvi palavra do pastor David Robertson, ele falando sobre, ministrando, que há até espíritos malignos, irmãos, demônios, que tem como encargo, que tem como missão a exaltação humana, exaltar o homem. Quando você olha para a vida de Jesus, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, você vê um outro padrão de vida. Você vê um outro padrão de vida. Então, olha aqui, o orgulho nos impede de alcançar misericórdia, porque nele não há arrependimento, não há quebrantamento, não há reconhecimento de necessidade de ajuda. Por isso há um fardo sobremaneira pesado, porque é uma vida no próprio mérito. Quando Jesus comia com pecadores, prostitutas, publicanos, os fariseus, os religiosos, aqueles que confiavam em si mesmos, que se apoiavam na sua própria postura, eles se escandalizavam. Esse cara come com pecador, com prostituta, que bagunça e tal. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse para eles, deixa eu falar um negócio para vocês, os sãos não precisam de médico, quem precisa são os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. A questão aqui, irmãos, a pergunta é, existe são? Não existe sem Cristo não existe nenhum são. Mas quando ele fala, eu vim chamar pecadores ao arrependimento e é os doentes que precisam, está falando que todos nós precisamos chegar a uma concepção, um entendimento de que nós precisamos de ajuda. Qual é o problema de uma pessoa orgulhosa? É que ela não quer ser ajudada. Você já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? A pessoa caiu ali, espatifou no chão, e aí ela ficou tão braba porque passou vergonha, orgulhosa ali e tal, e ficou braba, não sei o que, e você vai para levar, não quero, sai para lá. Já tentou ajudar uma pessoa orgulhosa? O orgulho, irmãos, é o maior empecilho entre o homem e Deus, porque ele impede o arrependimento. O orgulhoso não se arrepende. Uma pessoa orgulhosa que mantém o seu orgulho, ele não se arrepende, porque o orgulho, ele sempre pensa que está certo, né? Ele sempre pensa que está certo, e até quando ele está errado, ele culpa alguém. Não, porque eu fiz, mas também, tá vendo, aconteceu isso. Não, então é um perigo, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus resiste os soberbos. A gente imagina assim, que Deus ele tem uma rabuja com quem é orgulhoso. Não, irmãos, Deus não é emotivo nesse sentido, ele não fica emburrado, ele não fica assim, não. Quando ele fala que ele resiste, é porque o próprio soberbo não se dá o luxo de reconhecer a sua necessidade, mas aos humildes ele concede a sua graça. Aos humildes ele concede a sua graça. O soberbo, ele se afasta do Senhor, porque ele crê na sua própria justiça. O prepotente, ele crê que consegue. Irmãos, cuidado com isso, muito cuidado no seu coração. Procure um lugar em Deus de quebrantamento, de humildade, de dependência do Senhor. Agora é interessante o processo da humildade. O processo da humildade.
Quando Jesus fala, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, nós falamos que esses sobrecarregados e cansados é um cansaço espiritual de uma pessoa que vive no seu próprio mérito, tentando fazer na força do braço, tentando alcançar por si mesmo, alguém que não reconhece, alguém que se afasta de Deus, alguém que não consegue entender que precisa de ajuda. Agora, quando ele diz aqui no versículo 29, entenda que há um processo, irmãos, há um caminho, há uma jornada. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Se você pesquisar no Google, jugo é uma peça de madeira que era usada nos carros de boi. Eu não sei se tem o mesmo significado, se é a mesma canga, eu acho que é canga também, não sei. Mas jugo é aquela peça de madeira que era colocada sobre os bois para que pudesse puxar o carro de boi, né? Quando Jesus fala, olha que tremendo, tomai sobre vós o meu jugo, significa que sobre o Senhor Jesus há um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está falando. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando você olha para os carros de boi, sempre é padrão, né? Sempre podia ser 2, 4, 6, muitos bois, ou só 2, ou só 4, né? Mas sempre é de par em par, sempre é de dupla. A canga, ela tem um formato, né? Eu já vi assim na minha frente também foto, ela tem um formato assim que ela, né, acompanha aqui de colocar no lombo aqui dos bois, e é de dupla, eles são acoplados juntos. O que isso significa? Que eu e você precisa estar sob o mesmo jugo que Jesus. Jesus é como se fosse um boi aqui de um lado e você do outro. Vocês estão caminhando do mesmo jeito, junto. Por isso que Jesus falou, anda comigo, tome sobre você o meu jugo. E é interessante que meu pai falava isso. Quando uma vez não sei se ele falando na igreja ou falando lá para nós em casa, que era um costume, eu acho que ainda é, quando você vai colocar um boi novo pela primeira vez ali no carro de boi, um boi que não tem experiência, que ainda não está treinado naquela rotina, ele geralmente é colocado junto com um boi mais velho, mais experiente. Então veja bem, por quê? Porque o boi mais experiente segura a barra. Nunca pega 2 boi novo, inexperiente, que nunca andou em carro de boi, e põe eles junto. Isso aqui eu nunca tive experiência, isso é o que meu pai falava. Sempre o correto, né, é colocar um boi novo, inexperiente, junto com um boi mais velho e experiente, que já está acostumado com aquilo ali. Porque aí o boi novo, às vezes ele vai puxar para um lado e o boi velho segura a barra. Sabe qual é a palavra de Deus para nós, irmãos? Jesus está falando, tome sobre você o meu jugo. Quer dizer, vem aqui para debaixo da mesma canga que eu. E você vai às vezes, né, tal, mas você vai estar aqui comigo, eu vou segurar sua barra, eu estou junto, eu vou te guiar. Eu tenho experiência na jornada, eu sei como é que é, irmãos. Jesus não é só o nosso Senhor a ser adorado, Jesus é o nosso modelo. A jornada dele é um exemplo para nós. Os passos de Jesus aqui na terra foram passos que nós precisamos dar também. Às vezes é porque a pessoa tem aquele pensamento bobo, né? Não, ninguém foi como Jesus, amém, no sentido, ninguém é maior do que ele mesmo, mas ele mesmo diz, basta o discípulo. Quem são os discípulos? Nós, ser como seu mestre. Então, Jesus nunca falou que você seria maior do que ele, mas Jesus falou, não, você pode ser como eu. Então, olha que interessante, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, vem para debaixo da mesma canga que eu, do mesmo jugo que eu, vem andar comigo. Você vai aprender comigo. Aí aqui, irmãos, aprendei de mim. Aprender tem a ver com processo, tem a ver com desenvolvimento. Ninguém aprende uma coisa assim. Não sei se você já observou, você está aprendendo um determinado processo, se você não anotar, somente muitas vezes, dependendo da complexidade do processo que você está aprendendo ali, para executar qualquer tipo de atividade ou fazer algum trabalho, né? Aquilo precisa ser repetido algumas vezes, leva um tempo para o seu cérebro assimilar e compreender aquilo, não é de uma hora para outra. Até os mais inteligentes, talvez com exceção de alguns que são superdotados, mas via de regra,
Precisa haver um processo de aprendizado, né? Precisa haver uma jornada, que Jesus está falando, entra para debaixo aqui da minha tutela, meu amigo, e anda comigo, e aprende comigo. O boi mais novo ali, ó, ele não sabe de nada, mas ele está junto com o boi velho, ele vai, às vezes, vai dar umas bobeiras, vai querer puxar o trem, e o boi velho segura a barra aqui, ó. Aqui parafraseando, Jesus é o nosso boi mais velho, irmãos, que se você se submete, se você não, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor, você vai entrar nesse processo de aprendizado. Aprender o quê? Qual das principais coisas que Jesus tem para te ensinar? Jesus falou assim, aprendei de mim que sou cheio de fé. Não, ainda que fé, ao que Deus nos deu, precisa ser desenvolvido e edificado sobre ela. Jesus falou assim, aprendei de mim que tenho muita autoridade, aprendei de mim que eu opero nos dons, aprendei de mim. Não. Jesus falou assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Então veja bem, o que você vai aprender? Quando a gente fala de relacionamento com Deus, irmãos, práticas espirituais, oração em outras línguas, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra, todas essas chaves, todas essas ferramentas, essas práticas espirituais, é por meio delas que esse processo acontece, onde você entra debaixo do mesmo jugo de Jesus, e você caminha com Ele. E aí o que acontece? Nesse processo, você vai aprender a ser manso e humilde. Manso e humilde de coração. Se tem algo, irmãos, quando a pessoa ela está andando com Jesus, de fato, ela vai se tornando mansa, ela vai se tornando humilde de coração. Jesus era assim. Tem um texto interessante aqui, eu estava lendo, acho que hoje de manhã, onde Mateus descreve, lá em Mateus 12, quando Jesus acabou de curar um homem deficiente, né? Um homem da mão ressequida, e era dia de sábado, aí Jesus falou, olha, quem de vocês estão escandalizados que eu estou curando dia de sábado, mas quem de vocês, quando a ovelha não cai lá no buraco dia de sábado, vocês não vão lá tirar? Então, é lógico que o homem vale muito mais do que uma ovelha, gente, pelo amor de Deus, a pessoa é muito mais importante, quanto mais vale voz do que uma ovelha e tal. Aí ele diz aqui, aí retirando-se os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Aí o versículo 15 diz assim, mas Jesus sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou. Aí, olha que interessante, irmãos, o que Jesus fazia quando ele curava alguém? A todos ele curou. Verso 16, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Uma das coisas que Jesus fazia quando ele curava alguém, quando ele trazia um benefício na vida de alguém, você sabe o que era? Não conta para ninguém. Interessante, parece até um pouco contraditório e incoerente. Talvez Jesus poderia falar, não, cara, olha, fala, divulga aí, que eu estou curando mesmo, que eu estou aqui, se vir, tá para trazer e tal. Parece até que não, Jesus podia estar divulgando, falar para o pessoal falar, porque imagina aquela época, irmãos, veja bem, não tinha, hoje, as mídias que nós temos, né? Hoje toda a mídia tal, que você bate foto, a pessoa lá no Japão, ela já sabe ali no momento, você faz uma live, por exemplo, hoje nós estamos aqui, né, com essa ferramenta tremenda. Na época, irmãos, não tinha, era na boca a boca. Você está entendendo? Então, Jesus falava assim, olha, não conte para ninguém, mas, como a palavra de Deus diz, né, não expusesse a publicidade, todo mundo ia e contava. Só que no versículo 17, versículo 16 diz, Jesus advertia para que não expusesse a publicidade. Meu irmão, Jesus não tinha um pingo de vontade de ser famoso. A fama veio por quem ele era, mas não era o intuito dele. Teve um momento que eles tentaram aclamá-lo rei, vieram, achavam que ele seria o rei, que ia ser um revolucionário para tirar ali o jugo do povo romano sobre o povo de Israel, né? Jesus vazou fora. Jesus não buscava essa glória. E aí
Versículo 16, advertindo-os, porém, que não expusessem a publicidade. Jesus falando, né? Não conta para ninguém. Versículo 17 diz, para quê? Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Por que Jesus se portava desse jeito, irmãos? Fugindo da glória humana. Sabe, sem interesse nenhum por fama. Havia uma profecia, versículo 18, a profecia do profeta Isaías diz assim, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Irmãos, essa característica de Jesus, de não procurar, sabe, de não desejar, não almejar fama, não almejar publicidade, não almejar visibilidade, porque eu tenho que não sei o quê, porque as pessoas têm que me conhecer. Não. E essa característica, havia uma profecia embutida aqui, embutida assim, referente a isso. Deus falando, eis o meu amado, nele se compraz a minha alma. Irmãos, sabe o que agrada a Deus? Um coração quebrantado. Tu não te comprases com sacrifícios, do contrário eu te daria. Mas um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Sabe o que Deus mais ama na nossa vida, irmãos? Uma atitude de rendição, quebrantamento. Ô Senhor, tem misericórdia, Jesus. Eu não posso, eu não consigo, eu dependo de Ti. Mas algo que Deus resiste, irmãos. Algo que é triste para Deus é quando alguém bate no peito. Às vezes não é nem bater no peito, só bate, eu dou conta, não, mas a pessoa age dessa maneira. Quando nós confiamos em nós. Irmãos, nós precisamos descobrir esse caminho de humildade, de dependência, de quebrantamento. Agora, o que é ser humilde, né? Eis a questão. Quando nós falamos de humildade, o que é a pessoa humilde? Essa palavra, irmãos, infelizmente, como muitas outras, ela foi tendo o seu sentido real um pouco deturpado, um pouco corrompido, um pouco assim misturado. Quando vemos, nossa, fulano é humilde, a gente pensa várias coisas, muitas menos o que é de fato ser humilde à luz da palavra. Então, quando a gente pensa assim, fulano é muito humilde, né? Nossa, é mesmo. O que vem à nossa mente? Olha só, até anotei aqui. O que não é humildade? Parece, mas não é. Sentimento de autocomiseração, não é humildade. O que é sentimento de autocomiseração? Oh, cara, coitadinho de mim. Oh, tá. Sabe aquela pessoa que ela, você vê que é algo da alma, que é algo do emocionalismo ali, que ela se faz de coitada, ela, coitadinho de mim, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou, né, eu não sou nada. Sabe aquele sentimento de autocomiseração, aquele sentimento que expressa mais dó, como se quisesse provocar dó nas pessoas, isso não é humildade, irmãos. Isso é outra coisa, isso é sentimento de autocomiseração. Não é humildade. A gente pensa, atribui humildade a essa pessoa. Não, fulano é tão humilde, por quê? Porque ele é tão assim, ele se autoflagela o tempo todo. Nossa, mas eu sou burro mesmo. Nossa, mas eu sou tonto mesmo. É angustiante quando a pessoa entra nessa. Ah, mas eu sou burro mesmo. Cara, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não sei fazer as coisas. Ah, mas eu não dou conta mesmo. Sabe, você reconhecer, Senhor, eu não consigo, eu não posso sentir uma coisa. Outra coisa é a pessoa ficar, sabe, querendo que outros, não, cara, você dá conta, você consegue, sabe, querendo provocar nas pessoas uma resposta, não, tá? Então isso não é humildade, irmãos. Isso é um sentimento de autocomiseração. Outra coisa que não é humildade, timidez. Falando que tem pessoas que são mais introvertidas, outras mais extrovertidas, né? Mas timidez não é humildade. Tem pessoa que a pessoa tímida, a gente atribui a humildade a ela. Não, ela é tímida, é uma pessoa que às vezes tem um pouco de dificuldade de se expressar, e nesse sentido não tem nada de errado nisso. Agora, quando a gente pensa que é uma pessoa que é tímida, não, é uma pessoa humilde, né? Porque ela não, isso também não é humildade. Personalidade introvertida, que parece muito com a timidez, aquela pessoa que quase não fala, aquela pessoa que não se manifesta e tal. Nossa, fulano é tão humilde. Não, isso também não é humildade.
também não é humildade. E quarto aqui, que não é humildade, aparência de pobreza ou necessidade. É um pouco da mistura do sentimento de autocomiseração, sabe aquela pessoa, você olha para ela ali passando tanta necessidade, e nossa, e não tem mal tem uma chinela havaiana para calçar, nossa, mas fulano é tão humilde, também não é humildade isso, irmãos. Uma aparência externa não determina se a pessoa é humilde ou não. Se você pegar essa pessoa que você acha que é tão humilde, porque ela não tem as coisas, porque ela não tem uma bicicleta para andar, porque ela não tem um chinelo para calçar, pega 5 milhões de reais e põe na mão dela, fala, agora você é 5 milhões de reais. Será que ela vai continuar ali naquele... Não, ela com certeza, 99,999% das pessoas vão se tornar outras pessoas totalmente diferentes. Às vezes aquela pessoa que era da vizinhança ali, talvez a pessoa vai se tornar um outro tipo, uma pessoa arrogante, né? Agora, o dinheiro estragou ela? Não. Toda a vida ela carregava aquele orgulho, o dinheiro só manifestou. O dinheiro só foi um trem assim para fazer aparecer o problema que já tinha. Você entende? Então, às vezes a gente pensa que uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, é humilde. Não, isso não é humildade. O que é humildade? Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8, texto muito conhecido, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Aqui é o paralelo do orgulhoso e do humilde. O que é ser orgulhoso e o que é ser humilde? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sempre que alguém confia na carne, sempre que alguém confia no seu próprio braço, no seu próprio empenho, a palavra de Deus diz que ele aparta o seu coração do Senhor. Por isso que Deus resiste ao soberbo. A pessoa que é orgulhosa, ela se afasta, porque ela confia nela mesma. Não tem como a pessoa confiar em Deus e confiar nela mesma, não. Porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então olha a característica do orgulhoso. Você observa que coisas caminham juntas, o orgulho e um coração orgulhoso e um coração angustiado, sequidão, sabe? Não verá quando vier o bem, morará nos lugares secos do deserto. Por isso que Jesus está falando: vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados com essa vida de prepotência, vem a mim, aprende comigo, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso. Porque o que está gerando sobrecarga em vocês não é a vida, não, é esse sentimento maligno e nocivo que há dentro de vocês. Aí ele fala agora de quem é humilde, irmãos. O que é ser humilde? Bem-aventurado, ou feliz, ou bendito, o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Meu Deus, como a palavra de Deus ela se encaixa com tudo, né? Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Em contrapartida, você tem a pessoa que confia em si mesmo, a vida dela é sequidão, é terrível, mas aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, será como uma árvore plantada que estende as suas raízes para o ribeiro. A árvore plantada junto aos ribeiros, irmãos, ela está bem em todas as estações. Sequidão, é seca, ela está bem. É outono, ela está bem. Não sei, ela está bem. Todas as estações ela está bem. Por quê? Porque ela aprendeu com o Senhor a ser manso e humilde. Humildade é em quem você confia, vai determinar se você é orgulhoso ou se você é humilde. Nada mais do que isso. Humildade, onde colocamos a nossa confiança revela se somos humildes ou soberbos. Resumindo, soberba é confiar em si mesmo, humildade é confiar no Senhor. Por isso que quando eu coloco a minha confiança no Senhor, irmãos, eu entro em paz, porque a paz ela é um resultado de quem descansou. Quando Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o que vocês vão achar?
Qual é o resultado? O que vocês vão encontrar? Jesus fala, vocês vão achar descanso para a vossa alma. Muitas religiões, irmãos, falam de quê? Paz interior, né? O que é a paz interior? Ela está ligada com essa humildade, que é a dependência de Deus, que é a confiança no Senhor. Só aí, meu amigo, minha amiga, você vai encontrar paz interior. Paz é um resultado de quem aprendeu a confiar no Senhor. E confiança é somente uma pessoa que se quebrantou e se humilhou diante do Senhor. Humildade, confiança. Humildade, quebrantamento, confiança, paz. Só se encontra paz se você se humilhar, confiar no Senhor. E aí olha que diz, 3 frases aqui. O que é humildade? É confiar e depender do Senhor acima de todas as coisas e em todas as coisas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não, para isso aqui eu confio no Senhor, porque eu preciso. Não, de todo o teu coração. Não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. A palavra de Deus não é contrária ao entendimento que você tem, a um treinamento que você tem, ou qualquer experiência de vida que você tem. Não, a palavra não é contrária a isso. Agora, você não vai achar na Bíblia nenhum texto respaldando você confiar em alguém, você confiar em si mesmo, ou confiar em alguma coisa, a não ser no Senhor. Você não encontra na Bíblia. Irmãos, confieis uns nos outros. Não. Você vai achar, irmãos, amei uns aos outros, irmãos, suportai-vos uns aos outros, servir uns aos outros, considerar uns aos outros superiores a si mesmo, exortai-vos uns aos outros. Você vai achar um monte de coisa que nós temos que fazer uns pelos outros, orar uns pelos outros. Agora, confiar, meu amigo, não existe na palavra confiar uns nos outros, não. Confiar é só no Senhor. Confiar é só no Senhor. Outra frase, humildade é conhecer e saber quem você é em Cristo, filho, herdeiro, sacerdote, mas reconhecer que o mérito de tudo pertence ao Senhor. Irmãos, humildade, como eu falei, não é que eu sou coitadinho, que eu sou pecador, que eu não sei o que. Não, humildade é você reconhecer, eu não consigo, na minha força eu não posso, sou incapaz. Você reconhece Deus, o poder de Deus, como diz Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Paulo falava, irmãos, mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo não ficava, tipo assim, exultando, tipo assim, dando destaque para suas qualidades. Não, Paulo, parece até loucura. Paulo, ele tipo assim, ele exaltava as suas fraquezas, porque tem o prazer, nas fraquezas que eu estou falando aqui não é pecado, né? Eu peco, então, glória a Deus que eu poder. Não. Fraqueza aqui é incapacidade humana, certo? Então, Paulo falou assim, mas me gloriarei. Paulo, é até meio, parece que contraditório, mas Paulo tinha um tipo de orgulho, entre aspas, orgulho das suas fraquezas. Nossa, eu sou incapaz de fazer isso, glória a Deus. Porque aí o poder de Deus pode vir e repousar sobre essa dificuldade que eu tenho. Vamos ver, isso é tremendo, cara, que isso? Humildade é você saber que você é filho, você é herdeiro, mas isso não te leva a você, não, você sabe, Senhor, eu sou tudo isso, herdeiro, co-herdeiro, filho, sacerdote, mas o mérito é do Senhor, foi o Senhor que me colocou nesse lugar. E o último, humildade é quando nem as críticas te deprimem, nem os elogios te soberbecem, porque você reconhece o lugar de onde Deus te tirou, onde colocou e que é por causa dele. Quando você encontra esse lugar de quebrantamento e humildade, irmãos, você vai receber crítica como todo mundo recebe crítica, ou elogios. Quando a pessoa é orgulhosa, ela recebe uma crítica, ela fica deprimida, ela fica para baixo, porque ela não conseguiu corresponder à expectativa alheia. Quando ele é orgulhoso e recebe um elogio, ele fica se achando. Com o humilde é diferente, ele não é influenciado por isso. Vem uma crítica, ou uma difamação, ou qualquer coisa que vem assim, contrária, no sentido ruim, tal, ele não se abate. Por quê? Porque a humildade, ela te leva a esse lugar de sempre reconhecer. Não tem como você deprimir uma pessoa humilde, verdadeiramente humilde. Por quê? Porque ela já sabe que o estado dela sem Deus é deplorável. Você tem que falar o que para ela? Não tem mais nada.
Você pode encher ela de acusação, mas você é um... rapaz, sou mesmo, mas pela misericórdia de Deus, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu estou caminhando em amadurecimento, em crescimento, pela graça de Deus. O humilde não vai se deprimir. Você pode encher o cara de más palavras. O cara, ele sabe, ele sabe que o sangue de Jesus cobre os seus pecados. Eu não estou falando aqui que ele é uma pessoa que se conforma no pecado, não é isso. Mas ele não tem como ele falar, não, eu não sou isso não. Ele tem o mesmo caráter de Cristo. Jesus era acusado, até falsamente acusado sempre. Ele não abria a boca para ficar se defendendo, para ficar se justificando, não sei o quê, não, porque não falei isso não, mas o humilde, ele não cheira nem fede para ele, nenhuma palavra contrária. Agora o elogio também não me soberbece. Nossa, mas você, meu Deus, que rapaz, mas você tal, fulano de tal, não, ele não se soberbece também, porque o lugar em que ele está, nem a crítica o deprime e nem o elogio o exalta, porque ele está no lugar onde ele tem uma consciência em Deus, ele tem uma consciência de quem é Deus. Senhor, obrigado. E quando há esse perigo de exaltação, ele faz o mesmo que Jesus fez, que muitos homens e mulheres de Deus fizeram, Kathryn Kuhlman, David Robertson e outros homens de Deus, quando veem ali, quando cheiram a exaltação humana. Evan Roberts, o grande avivalista do país de Gales, você vê as características desses homens, eram a mesma de Cristo. Quando vem elogio, fama e coisas sensacionalistas, eles vazam, eles saem de cena, porque eles estão numa condição, não, meu amigo, quem sou eu sem Cristo? Em Cristo eu sou tudo, todas as coisas, mas sem Ele eu não sou nada. Isso é ser humilde. Irmãos, que esse seja o nosso caminho, que de fato cada um de nós possamos entrar e trilhar esse caminho. E esse é um caminho de maturidade. Amadurecimento é isso, você se tornar cada vez mais parecido com Jesus, manso, humilde. Humildade não tem a ver com falta de autoridade, não é isso. Não tem a ver com falta de intrepidez também, não. Tudo está dentro do mesmo pacote. Amém? Que essa seja a nossa realidade. Eu quero orar conosco agora para encerrar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ministrarmos a Tua Palavra. Pai, nós somos gratos a Ti. Nossa oração, Senhor, de todo o nosso coração nessa noite, que o Senhor nos ajude, Pai. Pai, tudo que nós estamos pedindo agora, Senhor, que o Senhor nos conduza, o Senhor nos mostre esse caminho de quebrantamento, de humildade, de total dependência do Senhor, porque todas as pessoas que o Senhor usou, que o Senhor encontrou um lugar propício, um coração propício, foram pessoas que não confiavam em si mesmas. O próprio Moisés não acreditava que era capaz de fazer aquilo que o Senhor estava pedindo, porque não confiava em si mesmo. Tantos outros. Senhor, que nós tenhamos esse mesmo entendimento, Senhor. Por favor, nos livre de todo pensamento altivo, de todo olhar altivo, porque inclusive está escrito na Tua Palavra que é uma das coisas que o Senhor rejeita, que o Senhor despreza. Língua mentirosa, pés que se apressam a derramar sangue inocente, mãos que derramam sangue inocente, olhar altivo. Senhor, nos livre, que sejamos, ó Deus, como a Tua Palavra diz, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, que essa seja a nossa realidade.